Valdeci, de 51 anos, vive num sítio com a esposa Ivone e os outros 3 filhos. Ele deixa a família para viver um novo romance com Regina, que era a vizinha. Ele então resolve morar com a vizinha, mas descobre que ela só está interessada no dinheiro dele. Ela começa a perceber que ela chegava muito perto, ele se esquivava. O Valdeci então tenta terminar o relacionamento e voltar para a família anterior, mas a vizinha não permite, porque o olho gordo em cima da fortuna era maior do que qualquer outra percepção que ela tinha de futuro na vida. Valdeci discute com a namorada, sai de casa, pega a moto, Regina vai atrás. Regina vizinha, que era a terceira nessa relação. Pega a moto, começa a persegui-lo na rodovia. Ele para numa curva, espera por Regina, ele viu que a Regina estava vindo atrás e falou: eu vou conversar de vez, porque afinal de contas não vai adiantar a gente viver nessa perseguição. Cadê a imagem? Olha, essa da esquerda é a esposa dele, não é isso? A de cabelo comprido é a vizinha, é isso? Porque ele trocou a mulher, e a mulher é a do lado direito. Esse é Valdeci, que estava tendo o amor disputado pela Regina e pela Valdeci. De repente, eles param numa curva, a Regina, a vizinha, chega, e quando ele vai perguntar para ela o que ela queria, ela não pensa 2 vezes, passa por cima do homem. Com a maior crueldade do mundo, ele que fez a bobagem de largar uma família sólida para viver um amor com uma mulher mais jovem, não. Teve a vida destruída dessa maneira. Nossa, velho. Muito cansado? Demais. Aquele mato estava muito alto. O casamento de Valdeci e Ivone já chega naquela fase ladeira abaixo. Lá no fogão. É? O que você fez de bom? Arroz, feijão. Os dois já estão juntos há mais de 20 anos, têm 3 filhos. Mas tudo anda muito devagar entre o casal. Sapeca e Yaya, só de ano em ano. Tá bom? Tá bom. E Valdeci anda doido para pular o muro. O problema é que eles vivem num lugar afastado e no meio de tanto mato. Fica difícil arrumar alguém. Mas tudo muda quando chega a nova vizinha. Você é a vizinha nova? É, eu vim te fazer uma visita. Regina é mais nova e mais ajeitada do que a esposa de Valdeci. Pensa ele. Porque assim, como eu sou nova e eu gosto de fazer amizade, entendeu? Claro. Então eu quis fazer uma visitinha e trazer um pratinho especial pra você. Obrigada, muito obrigada mesmo. Regina é solteira, quer fazer novas amizades. E logo começa a puxar papo com Ivone. Se precisar de alguma coisa... Ai, obrigada, vizinha, você é um amor. Olha, aqui é muito bom. Mas ele está de olho mesmo no marido da vizinha. Chegou. Oi, Valdeci, essa aqui é a nossa nova vizinha. Oi, boa tarde. Prazer, Tudo prazer. bem? Boa tarde. Boa tarde. E Valdeci, que já anda doido para fazer sapeca e Yaya por fora, não pensa 2 vezes. Ah, sim, seu esposo. Logo, os dois viram amantes. Para disfarçar, Regina ainda continua frequentando a casa da amiga. Pede café, joga a conversa fora. Ai, espero que você goste. Nossa, muito gostoso. Sempre que você... Mas com o tempo, Ivone começa a perceber que tem algo errado entre o marido e a vizinha. Até que um dia, ela vai dar uma caminhada e confirma tudo que já desconfiava. Bonito, né, Valdeci? E você, sua traidora? Ivone, Ela pega o marido no maior amasso com Regina. nada disso que Que você está isso? pensando, Você tá Ivone. pensando o quê, Valdeci? Eu não Ivone. sou palhaça. Ivone, Ivone faz um barraco. Essas vagabundas? Ivone, peraí. Peraí, Valdeci, eu te pego, você vai Não, peraí, ver, Ivone, Valdeci. vamos conversar, Ivone. Peraí. Sem vergonha. Valdeci pede perdão. Jura que foi só um deslize. Ô, mulher, eu juro. Você não tem perdão, Eu Valdeci? juro que eu não vou fazer mais nada. Nunca Nunca mais. mais eu vou fazer isso, Nunca mulher. mais. Mas é só ficar tudo bem que ele corre pros braços, ou melhor, pro sapeca Yaya da vizinha. O negócio fica tão sério que finalmente Valdeci toma coragem, larga a esposa
e vai morar na casa de Regina. Com o tempo, ele descobre que Regina quer mais do que apenas Sapeca e Ayá. Quer dinheiro. Compra outra nova. Você falou que ia vender os gado, ia vender os cabritos, ia vender as galinhas, ia vender o carro. E Valdecir começa a vender até os bichos da fazenda e mesmo um caminhão. Tudo para sustentar a amante que virou esposa. Mas vendendo como? Cadê? Olha pra aqui. Olha, essa calça. Gente, pelo amor de Deus. Até que numa briga, ele diz que se arrepende de ter largado a mulher e que se sente enganado por Regina. Eu me arrependo de ter largado a minha mulher. Droga! Você quer saber de uma coisa? Fala! Eu vou embora. Valdecir pega a moto e sai de casa. No caminho, percebe que é seguido por Regina. Acelera, e ela também. Até que ele para a moto para saber o que ela quer. Mas ela não para. E o atinge em cheio. Que é isso? Valdecir chega a ficar mais de um mês internado e acaba morrendo. Na delegacia, Regina diz que o carro ficou sem os freios. Foi sem querer, faltou freio. Eu não sei como que aconteceu aquilo. Sai pela porta da frente e responde ao processo em liberdade. Uma mulher batalhadora que, ao lado do marido Valdecir Cardoso, de 51 anos, conheceu vários sentimentos. O primeiro foi o amor. Ivone e Valdecir tiveram 3 filhos, formaram uma família onde existiu a felicidade, como mostram essas imagens. A qualidade do vídeo caseiro não é boa, mas a lembrança de quando eles eram felizes, sim. Ai, meu Deus do céu. Aqui, o pai agricultor ensinava os filhos a montarem búfalos. Mas a alegria acabou quando o marido começou a ter uma vida dupla. Ivone passou a encarar ao lado do marido outros sentimentos, como a dor de descobrir uma traição. Eu não queria acreditar que era verdade, né? Todo mundo às vezes sabia, e eu sabia, mas não queria acreditar. Aí o dia que eu peguei eles 2 juntos dentro do carro, eu não fiz nada, porque me deu vontade de acabar com ela, mas eu pensei nos meus filhos. O homem com quem Ivone foi casada por 26 anos morreu depois de ter sido atropelado pela amante, Regina Aparecida Campos, de 33 anos. Ivone me conta que foi difícil, mas aguentou firme a dor da traição. Só não se conforma com o crime, que tirou dos filhos do casal o pai. Ivone diz que não tem dúvida. Para ela, Regina sabia o que estava fazendo e planejou a morte de Valdecir. Ela matou ele mesmo, de propósito. Valdecir conheceu Regina aqui mesmo no sítio. Ela era vizinha da propriedade. Chegou a frequentar a casa da família de Valdecir por algumas vezes. Até que, depois de um certo tempo, Valdecir já estava envolvido em uma espécie de triângulo amoroso. E, de acordo com a família de Valdecir, Regina teria feito de tudo até conseguir a separação de Ivone e Valdecir. Ele, então, foi morar com Regina, uma relação marcada por muitas brigas e até mesmo ameaças de morte. Ela falou, se não ficasse com ela, que ela não ia deixar com ninguém, que não era para ficar com nós. Depois que o Valdecir se separou da Ivone, ele foi morar com a Regina. Durante cerca de 3 a 4 meses, os dois viveram na casa da mãe do Valdecir. E ali, a mãe já percebeu que a situação entre o casal ia ficar ainda mais difícil. O temperamento da Regina, as brigas entre eles, começaram a ser constantes, mesmo na presença da senhora. Ali a senhora viu que estava difícil? Vi que estava difícil. Só que aí, depois desse período, o casal, o novo casal, né, o Valdecir e a Regina, eles foram morar em uma outra casa. E nesse período, a mãe, que tentava falar com o Valdecir até por telefone, já começou a não conseguir. Tinha que primeiro falar com a nora para depois conseguir falar com o filho. É, porque ela bloqueou.
Ela bloqueou o celular para mim não falar com ele. A mãe do agricultor também acredita que Regina já tinha a intenção de matar Valdeci e vai além. Conta que o único interesse da mulher era no dinheiro do filho dela. Ela queria um cheque. Aí ela começou a infernizar ele. Aí depois ele vendeu o caminhão de melancia e pegou o dinheiro e deu para ela. Aí ela acalmou. A filha mais velha de Valdeci chora. Dizem que com o tempo isso vai passar, mas parece que cada dia que passa é pior. Não sei. Bárbara conta que o pai chegou a vender animais do sítio para sustentar as exigências da amante. Meu pai tinha um monte de búfalo, gado, acabou com tudo, como se diz. Se sobrou o que sobrou, foi a parte que ficou com a minha mãe, que a gente continuou tocando para frente. E a parte dele que tinha ficado umas vaquinhas, trator e uns implementos que o pai dela disse que é tudo dela. Atualmente, Bárbara e a mãe lutam para tentar vencer outro sentimento, a injustiça que elas acreditam viver. A família deseja que o atropelamento registrado na polícia que causou a morte de Valdeci seja transformado em homicídio e que Regina passe a responder por assassinato e não por lesão corporal culposa em um acidente de trânsito, como foi colocado no boletim de ocorrência. A família acredita que o agricultor estava arrependido de ter trocado Ivone por Regina. Valdeci, no dia do atropelamento, veio até o sítio onde morou com Ivone com a família. Fazia apenas uma semana que ele tinha terminado com a Regina. Aqui ele analisou, olhou todo o sítio, olhou para os animais. Para Ivone era como se aquele dia ele tivesse realmente se despedindo. Matou saudade aqui da propriedade, local onde ele trabalhou tanto para ficar da forma com que ficou. Aqui, Valdeci almoçou naquele dia e quando saiu, foi direto ao encontro com a morte. Valdeci saiu de moto lá do sítio que fica na cidade de Sarapuí e veio para o município de Quadra, onde ele estava vivendo. Passou na casa, encontrou com a Regina. Eles começaram a discutir. A Regina queria continuar a briga, mas ele não queria confusão. Pegou a moto novamente e saiu. Só que a Regina foi atrás de carro e num determinado momento que ele parou a moto para conversar com ela, a Regina avançou com o carro, atropelou o Valdeci e, segundo testemunhas, ainda arrastou a moto por pelo menos 5 metros. Depois disso, ela ainda foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e disse que atropelou, Bárbara, o seu pai e que tinha sido sem querer. Sem querer, mas como que foi sem querer, que foi numa curva, e como que nessa curva você acelera um carro? Numa curva você diminui, e outra, você vê uma pessoa parada, como que foi sem querer? E depois disso, o Valdeci ainda foi levado para o hospital, foi socorrido, ficou internado por 35 dias até que ele na UTI não resistiu e morreu. Durante o tempo que Valdeci ficou internado no hospital e lutava pela vida, Bárbara teve que recorrer à justiça, como mostra esse documento, e conseguiu, em caráter de urgência, uma medida protetiva que proibia a Regina de entrar no hospital. Conseguimos cópias dos depoimentos de testemunhas do atropelamento. Neles, relatos da clara intenção de Regina no suposto acidente por não ter aceitado que o ex-amante não queria mais continuar o relacionamento com ela. E pessoas que contaram passo a passo da relação marcada por ciúmes e inúmeras brigas. Ela corria atrás dele com um pedaço de pau, facão, ameaçava ele e disse que se ele não fosse dela, não seria de mais ninguém. Mordia a orelha dele, mas ele nunca quis saber de confusão. Enquanto a família de Valdeci tenta criar forças para seguir, Regina teria apenas prestado depoimento e está em liberdade. Nós tentamos falar com a mulher.
De uma família que no passado era acostumada apenas ao árduo trabalho da roça, mas que tinha felicidade, agora falta Valdeci para a mãe. Ela pegou ele vivo e me devolveu ele morto. Para mim é muito difícil, muito difícil. Eu já tenho sofrido muito, é muito difícil. Para os filhos. Eu sabia que qualquer coisa que acontecia, eu podia contar com ele, que ele estava ali. Que ele, aconteceu alguma coisa, pai, que ele vinha, que ele estava ali para te ajudar. E agora? Se eu precisar, quem é que vai? E até mesmo para Ivone, que já tinha até perdoado a traição do marido. Perdoei, sabe? Faz muito falta, gente. Olha, me chega agora uma outra história que também choca pela crueldade, não é? Como as pessoas acabam não pensando, tem que pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, se necessário, antes de pensar, na verdade, em cometer uma bobagem. Funcionário de uma lanchonete foi demitido e, de repente, ele falou assim, bom, se eu já perdi o emprego agora mesmo, não tem mais nada para perder, ele resolve se vingar do patrão roubando o lugar. O Edgar, então, ele invadiu a lanchonete, que estava fechada naquele momento para tentar roubar, mas 3 funcionários do local, quando perceberam que ele estava se aproximando, impediram o assalto. E perguntaram ao Edgar. O Edgar foi surpreendido pelos ex-colegas. O Edgar, o que você está fazendo? Dele, eu não vim aqui resolver uma situação, eu vim pegar o que é meu. Ele fugiu, tentou se esconder numa borracharia que tinha não muito longe ali da lanchonete. Os funcionários foram atrás para tentar tirar satisfação com ele. Eles foram até a cozinha, pegaram alguma coisa da cozinha para tentar se proteger. De repente, eles chegam até a borracharia e encontram o rapaz. Mataram os 3 funcionários que descobriram que o Edgar queria... Mostra a foto, esse daí é o Edgar, não é isso? O rapaz que queria tirar o dinheiro do patrão como uma espécie de vingança, acabou sendo arrastado até o meio da rua, onde os ex-colegas de trabalho acabaram matando com toda a crueldade do mundo, como você vê na reportagem inédita. As imagens são impressionantes. Elas mostram um homem sendo esfaqueado a sangue frio. A vítima é Edgar Schuch, de 28 anos. Ele foi morto depois de arrombar uma lanchonete na qual havia trabalhado, mas foi demitido. De acordo com a polícia, ao conseguir entrar na lanchonete, o ex-funcionário acabou fazendo disparar o alarme do estabelecimento, o que acionou a segurança privada no local. Os seguranças, então, chamaram os 2 gerentes, o da manhã e o da noite. Quando os homens chegaram, eles dispensaram os seguranças e ficaram a sós com Edgar. O que aconteceu dentro da lanchonete, a polícia não sabe dizer, porque as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento misteriosamente desapareceram. Mas sabe que o ex-funcionário em algum momento conseguiu se desvencilhar, fugir e pedir abrigo em uma borracharia próxima. As câmeras de monitoramento da borracharia gravaram tudo. Repare que primeiro chega Edgar, depois um rapaz aparece com uma faca na mão. Eles conversam e logo em seguida começam os golpes. Depois, outro homem chega com uma barra de ferro. Mesmo diante de um funcionário da borracharia, eles seguem agredindo Edgar, até garantir que ele está morto. E então decidem ir embora. Mas, segundos depois, mudam de ideia e retornam. Arrastam o corpo para fora. A principal linha de investigação da polícia aponta que Edgar retornou à lanchonete, arrombou o local e tentou furtar o estabelecimento em busca de um dinheiro que ele acreditava que lhe era devido. O caso aconteceu 2 dias antes da primeira audiência da reclamatória trabalhista. Edgar Schuch possuía vários antecedentes por furto, principalmente a veículos. A polícia já identificou o homem com a barra de ferro na mão. Outra certeza é de que a faca usada no crime foi retirada da lanchonete. Já o rapaz que esfaqueia Edgar ainda não se sabe quem é, mas as características físicas não batem com nenhum dos 2 gerentes. Por isso, a polícia pede ajuda para quem tiver informações do suspeito. O rapaz teria um piercing no nariz. Pois é, e a polícia agora acredita que o Cidade Alerta, mostrando em detalhes esse crime, consiga cruzar informações do que as testemunhas disseram e com as imagens de câmera de segurança com as outras testemunhas que podem aparecer após essa reportagem ter sido exibida. Eu vou direto a Porto Alegre com a Vanessa Pires, que vai nos dizer, identificaram quem realmente matou, se os outros 2 gerentes que realmente acabaram executando o ex-funcionário. Boa tarde.
Boa tarde para você, Bate. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Bom, o único homem identificado até agora é aquele que aparece nas imagens com a barra de ferro na mão. Ele seria um dos gerentes da lanchonete. O único nome divulgado pela polícia foi o Flávio. Esse Flávio, então, seria identificado, já prestou depoimento. Na companhia do advogado, ele se apresentou à delegacia de polícia, só que ele preferiu ficar em silêncio. É um direito que ele tem, só vai falar em juízo. Ele não deu a identificação desse segundo homem que aparece com a faca na mão. Faca da lanchonete. De acordo com o delegado que investiga o caso, esse rapaz teria de 20 a 25 anos e um piercing no nariz. É preciso que ele seja identificado para que os dois respondam, então, por homicídio duplamente qualificado. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. Olha, minha gente, vocês se lembram aquela favela do Rio de Janeiro, onde uma jornalista foi morta, ela que era casada com um juiz, estava num carro, de repente esse GPS famoso nesses aplicativos de celular mandou ela entrar na favela. Entrou ali porque o aplicativo achava que era uma rua sem bandido. O aplicativo não tem como fazer essa leitura se o governo não informa aos donos do aplicativo. Ela entrou e foi morta. Mesmo lugar, inclusive, onde a atriz de programa humorístico, a Fabiana Carla, foi baleada, teve o carro baleado, o carro perfurado por tiros. A polícia vai invadindo nesse momento, você vai acompanhando comigo as imagens que estão sendo geradas, são policiais da tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, armados até os dentes. A polícia, pela primeira vez após a morte da jornalista, entra na comunidade e já encontra muito bandido. É uma área onde o filho chora e a mãe não vê. Põe no ar. A marca do tiro na porta deste carro usado por criminosos durante um assalto mostra a intensidade do confronto. Policiais civis e militares, com apoio de carros blindados, entraram na comunidade do Caramujo, em Niterói, em busca de traficantes. Os agentes foram recebidos a tiros, até granadas foram lançadas contra os policiais. 2 motos foram apreendidas. 8 suspeitos foram detidos, entre eles 3 menores. Um deles chegou a ser baleado na perna e foi encaminhado para um hospital sob custódia. Entre os procurados está o chefe do tráfico na comunidade do Caramujo. A polícia tem 5 mandados de prisão contra ele. O suspeito é atualmente o bandido mais procurado da região metropolitana do Rio. Rodrigo da Silva Rodrigues, conhecido como Tineném, teve recompensa por informações que levem ao paradeiro dele aumentada de R$1.000 para R$5.000. A Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, também esteve no Morro do Céu. Nós conseguimos fazer todo o mapeamento que nós queríamos das áreas que esse marginal, o Tineném, costuma flutuar. Todos os ambientes que ele flutua a gente conseguiu mapear. Mais de 50 milhões de motoristas do mundo inteiro ligam aparelhos como esse todo dia antes de sair de carro. Mas quem usa nem imagina que o caminho indicado pode ser o mais perigoso. Francisco Múrmura fez essa descoberta da pior forma possível. Ele e a mulher Regina saíram de carro do Rio de Janeiro em direção a Niterói. O casal tinha um encontro com as filhas numa pizzaria e não sabia bem o caminho. Não conhecia exatamente aonde estaria este restaurante. No pedágio, Regina disse para mim, se nós temos o aplicativo, por que nós não temos que usar o aplicativo? Regina usou este aplicativo de localização no celular. Só que em vez de escrever Avenida Quintino Bocaiúva, ela digitou Rua, um engano que lhe custou a vida. Nós vamos entrar agora no carro de reportagem e mostrar o percurso que eles fizeram. Francisco e Regina percorreram cerca de 18 quilômetros. O aplicativo de GPS levou o casal até um lugar totalmente diferente do desejado. Veja no mapa a distância da Avenida Quintino Bocaiúva, o endereço certo para a rua de mesmo nome onde eles foram parar. Quase 9 quilômetros de distância. Nós estamos no principal acesso ao Morro do Caramujo. Por uma questão de segurança, a nossa equipe não pode passar deste ponto. E foi para cá, para uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, que o aplicativo de celular encaminhou o casal.
Francisco e Regina entraram numa rua sem saída dentro da comunidade. Virei à esquerda. Conforme eu virei à esquerda, me deparei com umas 20 pessoas já armadas para mim. Os criminosos dispararam várias vezes contra o carro de Francisco. Uma das balas atingiu Regina. Eu disse a eles, eu falei, eu preciso que vocês me ajudem aqui. Vocês acertaram minha mulher, eu preciso ir para o hospital. Eles chegaram bem próximo de mim, ficaram frente a frente comigo, mais perto do que nós estamos. Me deram uma coronhada. Falou, vai embora. Regina sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no hospital. E a nossa vida foi sempre muito bonita. Pautada em amizade, em lealdade, em amor. Os traficantes da favela do Caramujo se destacam pela violência e são acusados de outros crimes. O desaparecimento de um casal de idosos e o assassinato de um morador. Foi lá que, em agosto, a atriz Fabiana Carla quase perdeu a vida numa situação parecida. Ela ia para um evento e seguiu o caminho indicado pelo aplicativo. Criminosos armados cercaram e atiraram no carro em que a atriz estava. Fabiana conseguiu fugir e não se feriu. Em junho do ano passado, Elza Gomes dos Santos, de 52 anos, morreu enquanto seguia a orientação de um aplicativo. Ela foi baleada ao entrar em uma favela de São Vicente, litoral sul de São Paulo. Em 2008, 3 turistas noruegueses que passeavam no Rio de Janeiro também confiaram no caminho indicado pelo GPS. Mas antes do destino final, chegaram a um local dominado pelo tráfico de drogas. O carro alugado em que eles estavam foi metralhado por traficantes. Um dos turistas foi atingido no ombro. Ninguém duvida, a tecnologia é a grande parceira para a gente não se perder nas grandes cidades e também fugir dos congestionamentos. Mas quanto maior é o número de motoristas que usam o aplicativo, maior também é a quantidade de pessoas que já passaram por situações de perigo. No sistema do aplicativo, também é possível que o próprio motorista programe o GPS para não acessar alguns pontos da cidade. Uma tecnologia que aponte para o motorista os locais perigosos seria a solução? Nesta semana, a diretora mundial de operações do aplicativo recebeu das autoridades uma base de dados pública com estatísticas de crimes. Também foram entregues mapas de comunidades da cidade do Rio de Janeiro e imediações. A partir das informações, a ideia é que o aplicativo seja aperfeiçoado. Ainda não se sabe como. Mas na rua do Morro do Caramujo, onde o casal foi atacado, já aparece uma indicação de perigo. O chefe do tráfico no morro, conhecido como Tim Neném, segundo a polícia, ele é o criminoso mais procurado da Grande Rio. Seria do traficante a ordem para atirar em qualquer carro desconhecido que se aproximasse do Caramujo. Francisco espera que a quadrilha finalmente seja presa. Ele não admite que o casamento de 48 anos tenha terminado de forma tão cruel. Eu posso dizer a você o seguinte, eu não gostaria que a Regina fosse mais uma na estatística. Nós estamos perdendo, o povo brasileiro e principalmente o Rio de Janeiro, a capacidade de indignação, que é o pior estágio que uma pessoa tem. Tudo passa a ser normal. É verdade, perder a capacidade de indignação é terrível, portanto, cada reportagem que a gente mostra, nós aqui na Record tentamos mostrar para vocês o absurdo que é, a crueldade que é com o nosso Brasil, com as nossas pessoas inocentes. Vamos direto ao Rio de Janeiro com o nosso Hernani, porque a polícia continua tentando identificar as pessoas que mataram essa jornalista empresária. Boa noite, Hernani.
Boa noite, Bate. Olha, a polícia já sabe que a quadrilha do traficante Tineném, chefe do Morro do Caramujo em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é formada por pelo menos 50 criminosos. Homens extremamente perigosos que costumam ficar 24 horas desfilando com fuzis pelas ruas da comunidade. Os investigadores descobriram que no caso dos disparos que foram realizados contra a vítima, pelo menos 6 bandidos participaram diretamente. Um deles já teve o nome descoberto, mas a identidade, pelo menos por enquanto, não foi revelada, Bate. Obrigado, Hernani, pelas informações. Daqui a pouco eu volto aí para o Rio de Janeiro. Manda um grande abraço para o meu amigo Wagner Montes, que daqui a pouco apresenta o Cidade Alerta para o estado do Rio. Olha, gente, que história absurda. O Fernando comprou um carro seminovo numa concessionária, pagou pelo carro R$145 mil. A loja, então, recebe o dinheiro e se compromete a passar o nome, obviamente, o carro para o nome do Fernando. Mas como a transferência leva mais de 30 dias para acontecer, o cliente, o Fernando, foi multado pelo Detran de São Paulo, uma multa grave de R$130, alguma coisa, e 5 pontos na carteira de habilitação. O Fernando revoltado, porque pagou caro pelo carro. A concessionária não quer assumir o valor da multa, não quer assumir a pontuação e o Fernando só viu uma saída para o caso dele. Apelar para o nosso Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. Celso, só você para resolver esse problema, veja só. Olha a vida desse consumidor que eu vou apresentar já para vocês. Ele precisa fazer uma adição de categoria na habilitação dele. O que é isso? Coisa complicada. É o seguinte, ele é categoria B, vai passar para a categoria D, como motorista profissional. Para que ele faça isso, ele não pode ter nenhuma infração grave nos últimos, ou pelo menos 12 meses, no último ano. Ele não pode. Pois é. Só que esse consumidor nosso, o Fernando, está impedido de fazer isso por um erro de uma concessionária, onde ele foi comprar o carro dele. Que história complicada, não é isso? Olha só, oi Fernando, o que ele está vivendo, tudo bem? Tudo bem. Mais ou menos, né? É, mais ou menos, foi esse probleminha aí para resolver. O Fernando foi comprar um carro, olha a história, foi comprar um carro seminovo. Que carro? Uma Santa Fé. Carro caro. É, um carro... Quanto você pagou no carro? Valor de 145 mil. 145 mil num carro seminovo. Esse carro foi um dos carros que a Hyundai usou para a Copa do Mundo. Isso, ela disponibilizou na época para o pessoal da FIFA, né? E aí concedeu um desconto logo depois da Copa do Mundo. Para quem comprasse o carro. Exatamente. Ou seja, o carro já vinha licenciado, mas o carro tinha sido usado, lacrado, mas ele tinha sido usado por pouco tempo. Foi usado na Copa do Mundo para transportar as autoridades da FIFA. Tudo bem até aí. Ele pegou, pagou o veículo. Você comprou a prazo ou à vista? A prazo. A prazo. Entrada, dei um veículo que eu já tinha. Parte de pagamento. Exatamente. Fizemos tudo certinho, assinei a documentação, né? E aí que veio o problema. Pois é, na hora de transferir a documentação, os departamentos de trânsito de todo o Brasil estabelecem o seguinte: você tem 30 dias para fazer a mudança, né, de um nome para outro. Se você não fizer, você vai ser multado e ainda vai ganhar 5 pontos na sua carteira de habilitação. Vamos andando e vamos contando o que aconteceu. Pois é, só que a Hyundai, a Caoa, demorou muito tempo para fazer a transferência. Quanto tempo exatamente? Mais de 3 meses. Demorou mais de 3 meses para eles dar um retorno para mim, né? Mas você tinha assinado a documentação, tinha feito tudo que tinha que ser feito da sua parte. Da minha parte, tudo certo. Você fez em que mês isso? Em janeiro. Em janeiro desse ano. Mas quando eles te entregaram os documentos para que você pudesse fazer o licenciamento? Em maio. Só em maio? Não, o licenciamento, eles me deram... O licenciamento que eu digo é a transferência. Aí quando transferiu já foi em maio, que eles me entregaram. Em junho eu recebi a notificação dessa... Olha só, para aí um pouquinho. Deixa eu mostrar para o pessoal em casa. Notificação de autuação de natureza grave. Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias. Ou seja, ele foi autuado. Ganhou 5 pontos na carteira, ficou impedido, presta bem atenção, ficou impedido de fazer a transferência, a adição da carteira
como profissional B para D. Se tem um caminhão na sua empresa, você precisa dirigir o caminhão. Exatamente, eu tenho um caminhão, eu precisava fazer essa adição para poder estar dirigindo e fui impedido por causa desse problema, até hoje, né? Não pude... Bom, aí você veio aqui, nessa concessionária, e tentou resolver o problema. Tentei resolver o problema junto ao gerente, mandei e-mails, falei por telefone. Então, vamos subir aqui. E não tive retorno. Sério pra você? Falaram que iriam pagar a multa e que eu não tinha o que fazer com a pontuação. Ou seja, que você que se virasse. É, exatamente. Dá licença. Tá correto. Boa tarde. Por gentileza, alguém para nos atender aqui? E aí disseram para você se virar. Exatamente, com o pagamento de multa ok, mas não teria como fazer com a pontuação. Mas até hoje não pagaram a multa e a pontuação falou, você vai ter que se virar. Moral da história, você não pode dirigir o caminhão da sua empresa, está com um problema, está com uma multa no valor até o vencimento R$ 127,69. Você tem que pagar assim, além dos 5 pontos na carteira. Agora, olha o que diz a legislação em vigor, olha, tá aqui, ó. Eu levantei a lei para que vocês em casa conheçam. A lei é 9.503. Boa tarde. Por gentileza, alguém para nos atender? Tá bom, obrigado. Olha só, a lei é 9.503, de 23 de setembro de 1997. Diz o seguinte, olha, para você que está nos assistindo, conhecer seus direitos. Para habilitar-se nas categorias D e E, ele já é categoria B, né? E para conduzir veículos de transporte coletivo, passageiros escolares, de emergência, etc. e tal, a pessoa precisa ser maior de 21 anos de idade, estar devidamente habilitado, há no mínimo 2 anos na categoria B e não ter um mínimo, no mínimo 1 ano na categoria C, quando pretender se habilitar. Você é C então, né? Vou passar para D. Você vai passar para D. De B para D. De B para D, vai direto de B para D. Olha só, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações medidas durante os últimos 12 meses, ou seja, 1 ano. Ele está com uma multa que não pertence a ele e quem vendeu é que tem que se responsabilizar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. É o que o Código de Defesa do Consumidor diz. Quando existe um vício, quando existe um defeito, quem se responsabiliza pelo defeito no produto é aquele que vende. A responsabilidade é de quem vendeu. Portanto, vamos guardar aqui alguém para falar com a gente, porque tá difícil aqui, né? Na hora que você veio aqui, te atenderam rapidinho. Para vender eles atendem rapidinho. Mas agora que a gente estava chegando, o gerente correu. Ele que estava correndo ali, que saiu correndo ali? Ele mesmo. Ele que falou para você que você tinha que se virar com os pontos? Foi ele mesmo. Não ia resolver o problema? Exatamente, ele mesmo. Bom, olha a situação. Ele comprou o carro para se divertir, mas ele trabalha. Ele precisa dirigir o caminhão da sua empresa. Você faz o quê? Trabalha com? Trabalho com eventos, decoração de eventos, cenografia, exatamente. E aí você precisa do caminhão e precisa ter condição de dirigir o caminhão quando não tiver alguém para dirigir. Exatamente. Quando não tem condições de algum funcionário meu estar dirigindo, é eu que tenho que assumir o volante. E eu estou impossibilitado por causa desse problema. Mas se dirigir um caminhão com a carteira B, você vai ser parado, o caminhão vai ser apreendido, você vai ser autuado, vai pagar outra multa. Com certeza. E a gente não quer isso, né? Boa tarde, tudo bem? Você é o? Prazer, Júnior. Tudo bem, Júnior? Você é gerente aqui, Júnior? Não, eu não sou. Eu sou avaliador da loja. Júnior, é o seguinte, você conhece o Fernando, por acaso? Não. Fernando comprou... Hã? Só por telefone e por e-mail. Ele comprou uma Santa Fé aqui, aquelas da FIFA, sabe? Aquelas que foram vendidas, que foram usadas pela FIFA quando esteve no Brasil fazendo a Copa do Mundo. O carro deveria ter sido transferido em 30 dias. Isso não ocorreu. Por conta de algum problema dentro da Caoa, o carro não foi transferido. Bom, o que aconteceu? Ele estava transferindo a habilitação dele, ou seja, fazendo uma adição na habilitação dele da categoria B para a categoria D, foi impedido porque ele recebeu essa notificação de autuação grave, com 5 pontos na carteira. Por conta do que aconteceu aqui, ele está impedido de fazer a habilitação dele. Então, o que ele quer? E ele já pediu aqui para o gerente, quem era o gerente? O André Lopes. Ele já pediu para o André Lopes para resolver o problema. O André disse que ia pagar a multa, que não pagou. Mas tudo bem.
O problema dele maior não é só o pagamento da multa. Alguém tem que assumir a pontuação, alguém daqui da CAOA, isso é uma questão pessoal, né, para que ele possa ter a condição de se habilitar. Cabe aí, inclusive, além, né, dos direitos dele como consumidor, cabe inclusive dano moral, porque ele está sendo vítima de um constrangimento que ele não precisava passar, por responsabilidade de uma empresa que é uma multinacional que devia ter responsabilidade, né, em relação ao que faz. Até não é a minha alçada, sou da parte de usados, mas se não me engano até foi comentado, né, Fernando, né, que infelizmente essa pontuação não é transferível, né? É transferível, sim. É transferível? Claro, é só estabelecer quem foi o responsável, e se o responsável foi, eu ajudo, inclusive, junto ao Departamento de Trânsito, que os 5 pontos sejam transferidos. O que não pode é ele assumir uma responsabilidade de uma coisa que não é dele. Correto. Ele deixou a documentação assinada em janeiro. Em janeiro. Recebi em maio. Só em maio ele recebeu a documentação. Aí fica difícil. Agora, a empresa, claro, é uma empresa séria, não é? Sim. Tem responsabilidade. Com certeza. Como é que a gente resolve o problema? Vou acionar minha diretoria para ver se a gente consegue já providenciar. Se é possível fazer a transferência de pontos. Se tiver alguma dificuldade, eu me comprometo em ajudar. Agora, ele não pode ficar com os pontos. Quem deixou de transferir é que tem que se responsabilizar por isso. Correto. Vou acionar minha diretoria para a gente poder ajudar, com certeza. Fazer isso agora, conversar com eles. A gente aguarda. Obrigado. Oi, Júnior. Oi. Ele está entrando em contato com a nossa diretoria, que ele também não estão ciências que consegue ser transferido essa pontuação. Isso é um problema que eu resolvo. Posso te garantir que eu resolvo junto ao Departamento de Trânsito. Consegue solucionar esse problema. Vocês têm que indicar uma pessoa. Para indicar essa pessoa. Quem vai ser o responsável para receber essa pontuação. Aí, sem problema. Se aguardar, estamos à disposição. Ok, nós aguardamos. Obrigado. Oi? Nós vamos... cobra da CNH? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vejo com o Departamento de Trânsito, né, deve ser necessária uma declaração, uma firma reconhecida, é um caso excepcional. Geralmente o responsável culpado pela não transferência é aquele que compra, só que nesse caso vocês inclusive condicionaram a venda do produto ao serviço, que é o de despachante. Vocês não podiam ter feito isso. Ele tinha o direito de fazer o licenciamento por conta própria, mas o pessoal quis que você fizesse por aqui. Eles me orientaram a fazer já internamente, já para transferir por aqui. Eu achei que ficaria melhor e fiz. Você pagou o despachante? Paguei o despachante, fui até o despachante, retirei a documentação, levei ao cartório. Agora, se foi culpa do despachante isso? Porque se for do despachante, ele tem que responder por isso. Olha, eu não acompanho o processo, não vou poder dizer exatamente qual foi a culpa de quem. No resumo, a gente está buscando aí uma CNH para estar fazendo esse procedimento. E o pagamento da multa, é claro, né? O pagamento falou que no máximo está pagando amanhã. Não sabia nem por que não estaria pago ainda. Então amanhã vai ser cobrado novamente. Bom, então vou fazer o seguinte, nós vamos manter contato, eu vou deixar os meus telefones, nós vamos manter contato, vamos passar e depois nós voltamos, depois que tiver resolvido o problema, nós voltamos para mostrar que a empresa cumpriu a obrigação. Tá ok, combinado. Tá bom assim, provisoriamente? Tá bom assim. Se quiser aguardar ainda, vamos estar solucionando uma CNH já agora. Na verdade, não adianta você me passar a CNH agora, porque vai ter que ser feita a declaração. Eu vou conversar com o diretor do Detran de São Paulo para que a gente possa resolver o problema e ajudar a intermediar aí a favor de vocês também. Perfeito, sem problema. Então, provisoriamente fica assim, a empresa está se comprometendo a resolver o problema e não poderia ser diferente, porque a empresa fez duas coisas, vendeu o produto e prestou o serviço. E como prestador de serviço, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro, né? O prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual que é o defeito? Não foi transferido o carro em 30 dias. Então a gente volta para mostrar o que aconteceu, tá bom assim? Sem problema. Tá? Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano para o Cidade Alerta.
Esse é o nosso Celso Russomano, o maior orgulho do nosso Celso, sempre prestando esse serviço para a comunidade, não é? Que ajudou a implantar a lei do consumidor no Brasil. É um grande amigo já, tem amizade com o Celso Russomano faz mais de 10 anos. Grande abraço, Celso. A gente vai ficar de olho, porque aqui o caso não termina quando a reportagem vai ao ar, não. 2 ladrões se passam por clientes e depois de comer assaltam uma padaria. Me dá a imagem do caso, por favor. Você vai vendo comigo, eles fogem com todo o dinheiro do caixa, absolutamente tudo. O bandido vai até o balcão, pede um lanche. Você vai vendo o crime, o momento do crime que foi gravado pelo circuito de segurança. Um cúmplice pega um refrigerante, senta do lado. Eles vão terminar de comer. Quando vão fingir o pagamento, de repente, eles vão tocar o terror na lanchonete. Veja comigo, Brasil. O assaltante de camisa vermelha entra na padaria e senta para lanchar. O comparsa de camisa preta se aproxima com uma garrafa de refrigerante. Eles pedem 2 salgados, comem e bebem com muita calma. Uma criança fica o tempo todo ao lado deles, mas o pai nem imagina que os homens ao lado são criminosos. Quando acaba de comer, a dupla decide agir. O de camisa preta levanta e vai até o caixa. Aqui ele finge que vai pagar a conta, mas avisa ao comparsa que é hora de assaltar. O bandido já vem armado e fica com um revólver apontado para a funcionária o tempo todo. O outro procura dinheiro. Quando encontra, ele pega também alguns cigarros e os 2 vão embora. Ele falou, você fala onde está o dinheiro, eu te mato agora. Aí eu peguei, apontei com a mão onde estava o dinheiro. Ele levou realmente todo o dinheiro. Ele perguntou se eu tinha telefone, daí eu disse que não tinha. O assalto aconteceu por volta das 6 horas da tarde, horário de muita movimentação aqui na padaria. No dia, havia muita gente lanchando e fazendo compras, inclusive crianças. Os 2 assaltantes, depois de lancharem aqui nesse balcão, foram até o caixa e daqui levaram mais de R$3.000 em dinheiro e R$200 em cigarros. E eles saíram sem pressa, porque aqui do lado de fora já havia um comparsa aguardando por eles dentro de um carro. A funcionária conta que clientes e funcionários não desconfiaram de nada. A funcionária está traumatizada. Eu não ia vir mais trabalhar, mas como eu preciso, eu estou aqui. Direto até Brasília com a nossa Narla Guiar, que tem novas informações dessa quadrilha. Boa noite, Narla. Boa noite, Bate. É você que nos assiste. Bom, a polícia está nas ruas atrás desses assaltantes, viu, Bate? Eles, por enquanto, ainda não foram presos, mas já identificados. O dono da padaria nos contou que abriu esse comércio há 4 meses e já foi assaltado 2 vezes à mão armada. Ele que instalou 5 câmeras de segurança no local disse que não sabe mais o que fazer. Essa funcionária que nós mostramos na reportagem está muito traumatizada e disse que vai pedir demissão, Bate. Obrigado, Narla, pelas informações. Me dá o comandante Hamilton, você vai vendo. Uma segunda-feira tumultuada em São Paulo, os bandidos agindo com a certeza da impunidade, mas a polícia vai dando a resposta. Já teve troca de tiros em outro ponto de São Paulo, a polícia vai fazendo abordagens. Enquanto isso, me dá a imagem da prisão. 3 integrantes de uma quadrilha especializada em roubar casas de luxo em condomínios são presos. Uma criança, a criança que reconheceu um dos bandidos, o chefe dos criminosos que trabalhava no condomínio. Põe no ar. Joias, bijuterias, câmeras digitais, óculos, celulares e diferentes chaves de carro. Todos esses objetos foram roubados, mas apenas parte deles pertence a essa vítima. No último dia 5, ela teve a casa que fica nesse condomínio fechado em Vinhedo invadida por criminosos. O valor das mercadorias recuperadas não equivale nem à metade do prejuízo. O que levou os policiais civis da delegacia de Vinhedo a recuperar os objetos foi a identificação precoce do líder da ação, Adriano Beneg, de 34 anos. Ele trabalhava no condomínio e conhecia a rotina dos moradores. A dona da casa tinha saído para levar o filho mais velho na escola, só que o filho mais novo ficou dentro da casa. E aí, quando eles entraram na casa ainda sem o capuz, o menino identificou esse prestador de serviço, porque já conhecia.
De acordo com a polícia, a quadrilha tem um perfil bastante violento. Eles agiram fortemente armados e encapuzados, o que demonstra experiência nesse tipo de crime. Segundo a polícia, a ação foi premeditada por uma organização criminosa da qual Adriano faz parte. Por ser funcionário aqui do condomínio, ele tinha acesso livre à portaria. No dia do crime, ele entrou com o carro dele como se fosse prestar um serviço, levando mais 3 comparsas escondidos no banco de trás, o que não levantou suspeitas. Depois, a partir das imagens gravadas pelas câmeras de segurança, a polícia descobriu que os criminosos não agiram sozinhos. Depois de 2 dias de investigações, a polícia chegou até o carro usado no assalto e, consequentemente, a Adriano. Dentro do carro tinha um endereço e um comprovante de residência. Eles diligenciaram até esse endereço e conseguiram deter esse Adriano. Mais tarde, esses outros 2 carros e essa moto que deram cobertura ao assalto foram apreendidos. Everton Paiva Oliveira, de 26 anos, e Andressa Martins Anesco, de 20, também foram presos. Ele teve participação no crime e ela sabia de tudo. Atenção, Brasil, um ciclista é covardemente agredido na Cracolândia, o ponto importante de venda de drogas aqui em São Paulo. É importante que eu diga porque tem muito bandido, a polícia não pode tirar os olhos de lá. Quer ver? Me dá a imagem, por favor. Ele tem 38 anos, repara, ele passa com a bicicleta filmando os usuários de crack, que imediatamente se juntam e começam a espancar. São imagens do momento exato em que acontece a sessão de tortura. Você vai vendo comigo, eles inclusive roubaram a máquina do rapaz e juntos quebraram as 2 pernas desse ciclista. Você vai ver agora as novas revelações deste caso que chocou São Paulo. A polícia tenta identificar os outros agressores. Pode encher a tela. A rua está cheia de usuários de drogas quando o ciclista surge com o celular na mão. O homem de boné azul ataca o rapaz que está gravando imagens do local. Veja novamente o momento em que ele é surpreendido. A vítima ainda tenta correr, mas vários outros usuários de drogas vão atrás. Começa ali um tumulto que se espalhou pelo quarteirão. Por esta outra câmera é possível perceber que o ciclista chega a subir na bicicleta, mas é derrubado e jogado na calçada. Enquanto Fábio Rogério Fernandes Gonzalez, de 38 anos, fica caído no chão, cercado por viciados, a bicicleta dele é levada. Fábio teve objetos pessoais roubados. Ao cair da bicicleta, ele fraturou o fêmur da perna esquerda. A polícia militar chega logo em seguida e chama o corpo de bombeiros. Fábio é levado para a Santa Casa, onde permanece internado. Todas as cenas foram gravadas nas ruas próximas à Cracolândia, na região central de São Paulo. Enquanto a vítima era socorrida, o homem que provocou a confusão e que roubou o celular do ciclista tentava fugir. Ele imaginou que não seria identificado porque outros usuários de drogas também participaram do tumulto, mas se enganou. O suspeito chegou a colocar uma camiseta para disfarçar, como mostra essa imagem gravada em uma rua da mesma região. Ele caminha tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, até ser abordado por policiais militares. Ele é Rafael Augusto Laureano. O homem de 29 anos confessou o crime e disse que já havia vendido o celular da vítima quando foi preso. A bicicleta de Fábio foi recuperada. Agora, a verdade seja dita, ele também procurou a confusão, o ciclista também procurou o perigo. Não é igual o caso da jornalista empresária lá do Rio de Janeiro, que estava vendo pelo GPS, entrou num lugar que era, na verdade, uma favela dominada por traficantes. Foi filmar usuário de droga, o cara com a crack até na unha do pé. Exatamente, quer dizer, foi uma ação perigosa e lá é um território livre para o uso, consumo sem e lei, tráfico de droga. Completamente sem lei. Quer dizer, quem está lá, que vive consumindo crack sem parar, precisa de dinheiro. Como que ele obtém dinheiro para comprar droga? Assaltando, como nesse caso. Atenção, uma mãe recebe uma ligação do outro lado da linha, notícia, a filha está morta. Menina é essa, olha, a Fabíola, de 24 anos, foi assassinada de uma maneira cruel. E a polícia começa, então, a tentar descobrir quem poderia ter cometido um crime tão bárbaro contra uma menina tão bonita. De repente, a polícia descobre uma situação onde Leandro, o namorado dela, um policial militar, e ela, estavam numa festa, a dentista manda uma mensagem para a mãe. Leandro achou que, em vez de mandar mensagem para a mãe, ela estava mandando mensagem para o ex-noivo. Os dois brigam, voltam para casa. De repente, quando estão em casa para discutir a situação da mensagem, ela tentando comprovar ali que estava falando com a mãe, ele não quer nem saber, mata a menina, põe no ar.
O telefone toca e Dona Vera hesita. Ela pressente que algo de ruim acaba de acontecer. Do outro lado da linha, a voz de uma mulher. E a notícia que ela recebe vai mudar para sempre a vida de Dona Vera e de toda a família. Sem saber o que fazer, Dona Vera lembra de cada conselho que deu à filha Fabíola. Tanto conselho que eu dei para essa menina, tanto que eu falei para ela. Ela olha para o celular e vê a mensagem que Fabíola mandou há poucas horas. Uma mensagem de amor em tom de despedida. Minha filha. A filha promete que jamais abandonará a mãe. Ah, filha amada, filha querida. A filha de Dona Vera é uma dentista de 24 anos. Está prestes a se formar no curso de pós-graduação. Tem uma carreira promissora, até que conhece Leandro. Ai, que bom, obrigada. Vamos então. Vamos lá. Tá lá? Então vamos lá. Leandro é um policial militar que, de tanto aprontar por aí, foi afastado das ruas. O cachê, quanto vai ser? Hein? Só? Ele também ganha a vida fazendo festas e promovendo shows de pagode. Ó, tô entrando. Não vai dar certo com esse aí. Falou então, tchau. Contra ele, existem pelo menos 9 boletins de ocorrência por agressão a ex-namoradas. E com Fabíola não é diferente. É coça todo dia. Você tá me chifrando, né? Não, tá me chifrando. Aqui tá escrito trouxa aqui, tá? Não, você vai tirar toda essa roupa agora. Você vai se trocar agora. Porque... Não, você tá me chifrando, tá me enrolando? A mãe quer que ela termine o namoro. Mas Fabíola diz que não consegue. Está apaixonada. Você vai acabar morrendo na mão daquele homem, porque aquele homem não tem paixão por ninguém não, minha filha. Presta bem atenção no que eu tô te falando. O casal vive em pé de guerra. E um dos principais motivos para tanta briga é a amizade que Fabíola mantém com o ex-noivo. Legal. Então tá, tchau, hein, amiga? Tchau. A gente se vê por aí, tá? Que negócio é esse aí? Você ainda tá mantendo contato com esse cara aí, é? Que amigo? Não existe amigo homem, não. Naquele dia, Leandro e Fabíola vão a um chá de bebê. O casal faz pose para fotografia. Ela e ele parecem apaixonados e em paz. Estão apaixonados, mas paz é uma palavra que não existe entre eles. E a felicidade aparente vai desaparecer já já. Do chá de bebê, eles agora vão a um pagode. Na saída, Fabíola pega o celular e manda uma mensagem. Leandro acha que está sendo traído, que a mensagem é para o ex-noivo. A gente vai ver isso, tá? Mas Leandro está enganado. A mensagem é para Dona Vera. É a tal mensagem em tom de despedida, como se Fabíola também pressentisse que algo ruim está para acontecer. Não acredito nisso. Por que você não olha? O casal discute mais uma vez. Leandro fica transtornado. Eu não ia te mostrar se eu estivesse mentindo. Não. Tudo isso é mentira. Não é. É mentira sim. É mentira. Fabíola mostra o celular. Diz que não tem nada. Que Leandro não tem razão para se preocupar. Mas não adianta. O policial pega uma arma e atira. Pra mim acabou. Você não acredita em mim, é? Em seguida, foge. Pouco depois, uma vizinha vê o momento em que o corpo de Fabíola é retirado da casa. É essa vizinha quem vai ligar para a Dona Vera e dar a notícia que vai mudar a vida de toda a família. Não, eu dei tanto conselho pra minha filha. Eu dei tanto conselho. A notícia veio num telefonema anônimo. Quem está falando aqui é uma vizinha aqui do policial Leandro.
A sua filha não namora ele? Eu falei assim, namora. Ai, minha filha, aconteceu uma tragédia. Aí eu fiquei nervosa, comecei a gritar no telefone. Aí eu falei assim, mas a senhora viu alguma coisa? A senhora viu o que aconteceu? Minha filha, eu só vi que o corpo de bombeiro estava aqui, muita polícia e a sua filha saiu num saco preto. A filha única de Vera Lúcia foi assassinada pelo próprio namorado, um policial. Que a justiça seja feita, que esse assassino não fique impune. Esse monstro, ele é um monstro, ele é um covarde. O motivo do crime, o pai da jovem conhecia bem: o temperamento de Leandro. Ele era ciumento excessivo, ele queria as mulheres, acho que todas as mulheres que ele agrediu, que inclusive tem uma que ele jogou de cima de um camarote e quebrou ela toda. Ele tem um histórico de agressão a mulheres. A dentista Fabíola da Cunha Peixoto tinha 24 anos. Ela se preparava para a formatura do curso de pós-graduação. O namorado dela, Leandro Carvalho, é 12 anos mais velho. Afastado da polícia militar, ganha vida produzindo eventos de pagode. Na volta do passeio, já na casa do policial, o casal começou uma discussão. Leandro sacou a arma e atirou na dentista. Fabíola foi atingida por 4 disparos e morreu na hora. Essas fotos foram tiradas poucas horas antes do crime. Nesta, os dois estão no chá de bebê. Depois, Leandro está sozinho no palco do pagode. Fabíola demonstrava preocupação, como se soubesse o risco que corria. Horas antes de ser morta, a dentista enviou essa mensagem para o celular da mãe. Dou valor a cada lágrima sua, cada barreira, mãe. Você é minha base, meu exemplo, meu orgulho, é a joia mais rara, minha rainha, 50% de mim. Nem sei como vou viver sem você. Quero te dar o mundo, mãe, mas ainda não posso. Nunca vou te largar. Nunca. Os pais da dentista eram contra o namoro justamente por causa da violência de Leandro. Ele deu uns puxões de cabelo nela e deu um bico nela que ela caiu, foi parar longe. Eu disse assim, minha filha, esse homem te deu um bico, amanhã ele vai te dar uma coça, você vai ficar submissa a esse louco, esse homem é um louco. E ela respondeu o que pra senhora? Mãe, mas eu gosto dele, mãe, ele é bom pra mim. Ela falou pra minha esposa, se você falar pro seu pai, ele vier tirar alguma satisfação comigo, eu mato ele, mato você e a tua mãe. Leandro assassinou a namorada Fabíola na sala desta casa, que fica no bairro de Olaria, na zona norte do Rio. Ele morava aqui apenas com a mãe. Segundo a polícia, toda a discussão foi ouvida pela senhora que dormia no quarto ao lado. Em depoimento, a mãe do policial contou que o casal já chegou em casa brigando muito. A prima de Leandro nos contou que a mãe dele está muito abalada. Mas ela não tá dormindo sozinha, ela tá tomando remédio pra dormir, ela só fica pensando, toda hora chora. Leandro está afastado da Polícia Militar para tratamento psiquiátrico há cerca de 4 anos. Ele tem 9 registros de ocorrência por lesão corporal e ameaça. Segundo a polícia, Leandro não confessou o crime. A minha vida está destruída. Não tem mais sonhos. Não tem mais alegria. O policial militar Leandro Pinto de Carvalho, acusado de assassinar a namorada, a dentista Fabíola da Cunha Peixoto, de 24 anos, se entregou na divisão de homicídios do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado do pai e de outros familiares e também de um advogado. O cabo precisou de atendimento do SAMU. Segundo o delegado, ele estava muito abalado e não se recordava do que tinha acontecido na noite do crime. Leandro precisou ser medicado e não prestou depoimento. Em depoimento à divisão de homicídios, a mãe do policial disse que ouviu o filho discutindo com a namorada sobre o ex-noivo dela. Em seguida, vieram os disparos.
Leandro já havia sido afastado da Polícia Militar pelo setor de psiquiatria em fevereiro de 2010. Desde então, ele não poderia andar armado. Mesmo assim, possuía uma pistola .40 utilizada no crime. Ele vai responder por homicídio qualificado. Leandro foi levado para o presídio de Bangu. Esse monstro tirou simplesmente o meu tesouro. Eu tô sofrendo tanto que meu coração tá despedaçado. Ela era um anjo, uma criança, uma inocente.